tem cabelo grande já deve ter notado que quando chove, logo aparecem os frizz, esses cabelinhos aqui arrepiados e enjoados, né? Então, isso tem a ver com o processo de desnaturação das proteínas do seu cabelo por causa do pH da chuva. E falando em proteínas, elas são os compostos orgânicos mais abundantes nos seres vivos. Elas estão presentes nos nossos músculos, na membrana da nossa célula, participam do nosso metabolismo celular e, além disso, ela também é uma grande fonte de alimentação para nós. Por exemplo, sabe aquele churrasco do fim de semana bem gostoso? Proteína. Mas, professora, eu sou vegano. Sabe o feijão? Proteína. E é por esse composto estar tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, que eu te convido hoje. Vem comigo aprender mais bioquímica? As proteínas, elas são compostos orgânicos formados de aminoácidos. Para ser um pouquinho mais específica, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Professora, o que diacho é polímero? Calma. O polímero, ele é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, formada por várias partes menores. Nesse caso, a proteína é o nosso polímero e as partes menores são os aminoácidos. E agora que você está familiarizado um pouquinho mais já com os nomes da bioquímica, eu vou te ensinar mais um nome. Os polímeros, eles são formados por várias partes menores e essas partes menores nós chamamos de monômeros. Se a nossa proteína, então, é o nosso polímero e suas partes menores são os aminoácidos, logo o monômero da proteína vai ser o quê? Aminoácido. Isso mesmo. As nossas proteínas, elas possuem diversas funções importantes para o nosso corpo, como, por exemplo, a função catalítica, que vai estar participando ali das reações, acelerando as reações. Outro tipo de função dessa proteína é a função estrutural. Ela vai estar presente, por exemplo, nas membranas das células, na membrana plasmática. A proteína ali, ela vai formar um verdadeiro canal, por exemplo, para a passagem de moléculas grandes, como açúcar ou até de íons. Então, na função estrutural também ela é muito importante. Além disso, nós temos também como função hormonal, por exemplo, a insulina, ou de transporte, a hemoglobina que vai estar transportando o oxigênio. Nós temos ainda como função a função energética. O nosso corpo vai utilizar como primeira fonte de energia os carboidratos, como segunda fonte de energia os lipídios. E quando tem a ausência dessas duas fontes de energia, o nosso corpo vai recorrer às proteínas, nesse caso mais específico, as proteínas musculares. Beleza? Agora que vocês conheceram um pouco mais sobre as nossas proteínas, eu quero agora dar um zoom nesse polímero e apresentar para vocês a estrutura do aminoácido. Então, galera, olha que carinha linda do nosso aminoácido. E de cara a gente pode perceber que ele é formado por um grupo amina e isso é muito importante. E também ele é formado por um grupo carboxílico, ou seja, ele tem um ácido carboxílico em sua estrutura. Tá, professora, mas por que isso é importante? Porque presta atenção, meu filho, por que o aminoácido se chama aminoácido? Amina mais ácido. Aminoácido, porque ele tem um grupo amina mais um ácido carboxílico. Olha que maravilha como a ciência ajuda a gente, às vezes, no nome, né? Agora tá, todos, sem exceção, todos os aminoácidos possuem essa estrutura apresentada aqui. Mas, professor, então por que eu tenho o aminoácido metionina e outros tipos de aminoácidos? Se eles têm tudo a mesma estrutura, o que diferencia um do outro? Simplesmente isso aqui, ó, o meu radical. Então, o que diferencia um aminoácido do outro simplesmente vai ser o radical, beleza? Esses aminoácidos vão se ligar um pelo outro, um com o outro, por ligações que a gente chama de peptídicas. Um aminoácido se liga ao outro através da junção aqui, né? Do ácido carboxílico com o grupo amina. Então, eles se ligam, o ácido carboxílico e o grupo amina, mas dessa ligação liberam a molécula de água. Para eles conseguirem se juntar, eles precisam liberar água. Por isso, essa ligação peptídica, eu também chamo essa ligação de ligação por desidratação. Ok?
Os nossos aminoácidos, eles são mais de 300 tipos, ou seja, descritos nós temos mais de 300 tipos de aminoácidos. 20 deles formam as proteínas dos mamíferos, como as nossas, né? Nós somos mamíferos. E nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Lembrando que toda vez em bioquímica que eu colocar AA, eu estou falando de aminoácido. Todos os aminoácidos que são essenciais, nós não produzimos. Então, a gente precisa ingerir, ok? Como, por exemplo, os aminoácidos presentes no arroz e no feijão. Por isso, o arroz e o feijão, eles são uma combinação perfeita. Já os não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir no nosso corpo. Nós temos dois tipos de aminoácidos. Nós temos os aminoácidos que são apolar. E aqui o meu A significa negação, ou seja, ele vai ser hidrofóbico. O radical dele, num aminoácido hidrofóbico, o radical não reage com água, ou seja, ele não é solúvel em água, beleza? Agora, eu também tenho o tipo de aminoácido que ele é polar, onde o radical dele reage com água, ou seja, ele é hidrossolúvel, beleza? Os nossos aminoácidos, eles são formados por trincas de base. Então, toda vez que eu tiver uma trinca de base, eu tenho um aminoácido. Por exemplo, aqui eu tenho a trinca de base uracila, citosina e adenina. Essa trinca de base vai formar este aminoácido aqui. Então, eu posso dizer que o aminoácido ele vem de uma trinca de bases, que eu também chamo de códon. Nós temos uma tabela com todos os aminoácidos descritos de acordo com todos os códons que formam esses aminoácidos. Essa tabela eu chamo de código genético, eu já falei dela para vocês. Esse código genético eu sempre digo que ele é universal. Por quê? Porque se essa trinca de base codifica o aminoácido leucina em nós, ela também codifica o aminoácido leucina na cobra, no urso, em qualquer outro animal, qualquer outro indivíduo. Então, por isso ele é universal, ok? Agora vocês já estão íntimos das proteínas e a gente já pode começar falando sobre os nossos apelidos carinhosos. E as proteínas, elas também são chamadas de polipeptídeos. Olha que bonitinho. Por que polipeptídeos? Porque elas são a junção de vários aminoácidos. Além disso, as nossas proteínas elas possuem algumas estruturas diferentes. E essas estruturas estão diretamente relacionadas com a forma em que os aminoácidos se organizam. Vamos ver? Então, essas são as estruturas da nossa proteína de acordo com o arranjo dos aminoácidos. Toda vez que os meus aminoácidos estiverem em sequência linear, eu tenho uma estrutura primária. Quando ele começa a se enrolar, formando uma estrutura em hélice, que é essa daqui, ele é uma estrutura secundária. À medida que ele se enrola mais, a gente chama de enovelamento, eu falo que ele é terciário. E quando eu possuo mais de uma cadeia de polipeptídeos, mais uma cadeia de proteínas enrolada e bastante enrolada, eu tenho uma estrutura quaternária, ok? As proteínas, elas também podem sofrer desnaturação. A desnaturação nada mais é do que um processo de desorganização das estruturas secundárias e terciárias de uma proteína. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula sobre o frizz no cabelo? Pois é que o frizz também é um processo de desnaturação, porque alteração do pH. Por exemplo, nos dias de chuva, o pH da nossa chuva normal ele é um pouco ácido. E esse pH ácido leva ao frizz no cabelo. Muita gente tenta passar pomadinha, creme ali e acaba às vezes nem resolvendo, né? Mas vejam, não confundam o pH da nossa chuva normal, um pouco ácido, com o fenômeno da chuva ácida. Esse é outro assunto que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Essas desnaturações, elas podem ser reversíveis ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo cacheado, vai lá, quer ir para uma festa, às vezes mudar um pouco o visual e passa chapinha no cabelo, deixando o cabelo liso.
Através do calor, ela está desnaturando as proteínas do cabelo. Mas se essa pessoa lava o cabelo volta a ser cacheado normalmente. Ou seja, um processo de desnaturação que é reversível. Entretanto, vamos pegar o exemplo aqui do nosso ovo, que é proteína. Se eu quebro esse ovo e frito esse ovo, através também do calor, da variação da temperatura, eu estou desnaturando essa proteína. Só que eu tenho como fazer com que o ovo frito retorne ali ao seu estágio normal de quando eu quebrei? Não, né? Então, esse é um processo irreversível de desnaturação das proteínas. Gostaram da aula de hoje? Muito bacana, né? Esse universo da bioquímica? E é com um abraço que eu me despeço de vocês e peço, se inscrevam no canal, divulguem o canal que vocês ajudam muito o nosso trabalho. Um abraço para vocês e eu encontro vocês na próxima aula.